Queridos, pastor Cadu começou uma série de ministrações falando a respeito de honra. E nós também hoje vamos falar um pouco sobre honra. Mais um pouco. Porque honra, pastor, nós vamos entender que eu e você também devemos viver nele. Pastor, você está falando de honra, o pastor Cadu falou de honra semana passada. Não é porque vocês simplesmente querem honra para vocês, não, queridos. Nós entendemos que nós servimos a todos. Nós devemos servir a todos. Se eu paro e dou atenção a uma pessoa que está sentada em uma calçada, em uma pessoa necessitada que pede um prato de comida, eu estou fazendo isso e honrando aquela pessoa. Eu estou liberando honra sobre a vida dela. Então nós vamos ver sobre o serviço e a honra. Filipenses capítulo 2, de versos 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. O exemplo não poderia ser de outro, teria que ser de Jesus. O maior de todos, o mais poderoso, o nome que está acima de todo nome, mas que deu o seu exemplo de humilhação. Filipenses 2, de 5 a 11, fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Põe a Bíblia do lado aí, vamos orar mais uma vez. Santo Espírito de Deus, vem nesta hora ministrar o nosso coração. Nós lançamos fora agora toda distração, tudo que não vem do Senhor agora, Pai, nós proibimos aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, nós estamos ligados no Senhor agora. Oh Pai, fala conosco. Oh Santo Espírito de Deus, traz o entendimento, confirma no nosso espírito, em nome de Jesus, a tua palavra, essa palavra poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, se esvaziar de algo nunca é fácil, entenda isso. Quando nós temos uma posição, nós gostamos muito desse lugar que nós estamos, nós passamos a gostar. Ninguém quer perder nada, ninguém quer que um privilégio dele seja tirado. Essa semana eu gostei de uma notícia que eu li, porque deveria ser óbvio isso no Brasil, mas infelizmente não é. Os deputados e senadores recebem um auxílio mudança. Eles recebem um auxílio mudança para mudarem, porque agora foram eleitos, então eles vão se deslocar. Mas 50% deles, ou mais, foram reeleitos. E, infelizmente, a lei dava cobertura para esses também receber o auxílio mudança. Uma vergonha. Se eu já moro lá, se eu já estou lá, se eu já sou um deputado e um senador, eu tenho direito a receber um auxílio mudança. Mas alguém, um abençoado lá, resolveu entrar com a liminar no STF, bloqueando para que todos aqueles que foram reeleitos não recebam o auxílio mudança. Graças a Deus por isso, porque seria óbvio, mas eu e você não gostamos de perder privilégios. Eu e você gostamos dos lugares que nos trazem destaque. Agora imagine
Deus. Deus, um Deus tão grande, tão amoroso, tão poderoso. Ele, Jesus, ali assentado no seu trono, ele abre mão da sua posição. Ele se esvazia de si mesmo para poder tomar a figura humana, para poder vir até nessa terra. Mas pastor, precisava disso? Sim, queridos. O exemplo vem dele. Então, exemplo é algo como aquele pai que fala para o filho: filho, não faz isso. Filho, não faz isso. Filho, papai já disse para você não fazer isso. E daqui a pouco o pai se pega vendo o filho fazendo exatamente aquilo que ele disse para o filho não fazer. Mas papai, mas filho, por que você fez isso? Ah, pai, o senhor faz. Simplesmente por isso. Então Deus, ele envia Jesus a essa terra com uma missão, com um propósito. Verbinho veio a Morié com uma missão. Ele carrega no nome ali do gourmet, o próprio nome carrega um peso muito grande, mas entendendo que tudo que entrar vai para a obra de Deus. E Jesus, ele vai se esvaziar da sua glória e fazer semelhante a nós. Com isso, querido, com esse ato dele, ele está nos tratando em honra. Quando um rei que tem todo o poder, que tem todo o destaque, está no seu trono, ele se levanta do seu trono e vai até as pessoas para as servirem, então ele está tratando em honra o seu povo. Quantos reis viveram nessa terra e não tiveram essa coragem ou não tiveram essa humildade de se levantar da sua posição e servir ao povo? Porque essa deveria ser a missão de um governante, de um rei. E Jesus, nos tratando em honra, ele abre mão das suas vestes. Vestes fala muito, querido. Nós gostamos de andar bonitinho, andar bem pronto, mas imagine um rei. Alguém aqui já visitou o Palácio Imperial em Petrópolis? Alguém aqui? Você viu lá as vestes do rei? O que é aquilo, hein? Você olhar toda aquela pompa, a coroa tem 1,950 kg, puro ouro e pedras preciosas, só a coroa. Vocês imaginam isso num rei terreno, aqui no Brasil, que a grande maioria do nosso ouro foi para fora, mas aqui ficou muito. Dom Pedro, depois que se transferiu para o Brasil, com toda a sua caravana, estabeleceu aqui o governo, e o rei então, se esvaziando de si, tomando a figura humana, ele faz mais. Ele, além de se tirar, de se despir das suas vestes, ele passa a andar no meio das pessoas. Você gosta de andar no meio das pessoas? Ou você se acha superior ao seu próximo? Daqui a pouquinho nós vamos falar quem é o seu próximo. Porque tem pessoas que falam que amam o próximo, mas ela escolhe o próximo dela. Aí fica fácil. Nós vamos falar um pouquinho quem é o seu próximo. Tem uma história na palavra de Deus que Jesus vai falar de quem é o próximo. Um rei que se importa, um rei que se compadece, um rei que se sente as nossas dores, o nosso sofrimento. Quando ele se esvazia, ele demonstra que o seu serviço ao próximo, o seu serviço à humanidade é um ato de honra. Jesus nos tratou em honra. Quando ele vem e habita no meio de nós, quando ele caminha no meio do povo, quando ele nos mostra, e ele vai além. Seus discípulos, certa feita,
estavam numa grande discussão. Eles estavam ali falando: quem de nós é o maior? Essa era a discussão do dia. Alguns falando: não, sou eu o maior. Não, com certeza sou eu sou o melhor amigo dele. Eu sou o maior. Não, eu sou o maior porque eu andei sobre as águas. E ali estava aquela grande discussão. Mas Jesus mostra que quem quiser ser o maior tem que ser aquele que serve. Então eu quero que você repita uma frase comigo. Serviço atrai honra. Fala assim. E honra nos dá novos acessos. Serviço atrai honra. E honra traz novos acessos. Jesus, ele vai então acessando tudo aquilo que o Pai liberou para ele, quando ele então trata Deus em honra. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, a vontade de Deus. Então Deus vai permitindo ele os acessos. Deus vai permitir a você os acessos, quando você realmente atrair a honra dele através do serviço. Entenda o serviço, querido, diferente do que muito nós aprendemos no decorrer da história da igreja. Nós aprendemos que se eu trabalho na igreja, eu estou servindo a Deus. Mas quantas pessoas estão escondidas dentro de um ministério de igreja? Muitas pessoas escondidas. É um lugar muito bom de se esconder. Dentro de um ministério: não, pastor, porque eu canto muito bem. Ah, porque eu sei fazer isso muito bem. Queridos, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus é muito maior, muito mais do que simplesmente fazer e trabalhar em um ministério. É muito maior do que isso. Deus, ele quer realmente que nós entendamos isso. Quando nós estivermos na rua, estivermos no trabalho, estivermos na faculdade, aonde ele nos enviar, eu ali estou servindo a Deus. Essa semana estivemos na rádio, estivemos substituindo lá o Gravel, o pastor Cadu. Fomos lá na quinta-feira, estamos falando ali dos generais de Deus. E comentamos um pouco sobre alguns, destacamos alguns, homens que marcaram a história, homens que foram realmente referencial para a época em que viveram e deixaram a história. E uma das frases que eu compartilhei ali foi o seguinte: nós aprendemos isso até hoje. A frase que a gente aprende, tem até alguns livros que falam isso, fala o seguinte: o que Jesus faria nessa determinada situação? O que Jesus faria? O que Jesus faria em quê, pastor? Qualquer coisa. Tudo isso que você está vivendo aí, o que Jesus faria? Um garotinho de 13 anos de idade, ele aprendeu isso com seus pais. Seus pais eram metodistas, lá no século 18. E ensinaram essa pergunta para ele, e ele com 12 anos, 13 anos, ele carregou isso consigo. O que Jesus faria? Mas, depois que ele começou a se envolver na obra de Deus, ele criou uma outra pergunta. Ele mesmo criou uma outra pergunta: o que eu estou fazendo? Essa foi o lema da vida dele: o que eu estou fazendo. Porque perguntar o que faria Jesus, às vezes é fácil. Às vezes é fácil. É lógico que Deus agiria em amor, em graça, em misericórdia, em toda e qualquer situação. Agora, o que eu estou fazendo? É muita coragem de abrir mão da vontade nossa e deixar que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida. Eles estão debaixo dos pés dele. Eles estão subjugados, porque naquele momento ali que ele vai até a morte de cruz, Deus exalta o nome dele acima de todo nome.
e todo joelho vai ter que se dobrar, e toda língua terá que confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus. E é isso, querido. Então, muitas das vezes, quando eu e você gostamos do lugar de destaque, talvez Deus quer nos levar ao lugar da humilhação. Mas pastor, eu fui naquele lugar, mas fui tão humilhado. Preocupa não, querido. Preocupa não, dessa humilhação Deus faz brotar honra. Deus, Ele está vendo a sua atitude para te colocar no lugar de destaque. Mas nós gostamos mais de algo temporário. Nós gostamos daquilo que nós estamos vendo. Mas eu não volto mais naquele lugar. Vai lá sim, queridos. Mas as pessoas não me tratam bem naquele lugar, mas se Deus está te mandando ir lá, vai lá. Então entenda isso, a cruz, querido, naquele momento ali era considerada a escória da humanidade. Vocês entendem isso? Jesus indo ali carregando o madeiro, onde Ele mesmo seria crucificado, sendo considerado ali, cuspido, ali, injuriado, maltratado de todas as formas. Mas Ele tinha uma convicção. Lá no Getsemane Ele já tinha feito uma oração e fala: Senhor, contudo seja feita a tua vontade. Não faça conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. E o caminho vai seguindo. Jesus vai seguindo por aquele caminho de dor, de sofrimento. Ele vai enfrentando ali os dilemas. Ele vai enfrentando aquela pesada cruz por causa do meu e do seu pecado, o xingamento, a vergonha. Mas disso Ele extrai, da vergonha, Jesus extrai honra. Coloca aí, por favor, Isaías 61, 7. Há muitos anos antes, esse profeta visionário, esse homem de Deus, ele já escreveria a respeito disso. Ele já tinha escrito a respeito daquilo que haveria de acontecer. O que Deus ia fazer com esse ato de vergonha. Como Deus ia transformar a vergonha em honra. Isaías 61, 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis o quê? Dupla honra, dobrado. Dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Para sempre. Se Jesus era reconhecido só no céu, Ele passou a ser reconhecido no céu, na terra e debaixo da terra. O nome dele passou a ser reconhecido em todos os lugares. Até mesmo no inferno, o nome dele é temido. Você teme ao Senhor? Como diz a palavra? Até os demônios creem e tremem. Até eles. O nome dele só era reconhecido no céu. Mas quando ele se humilha, como ele toma o lugar da vergonha, Deus então traz dupla honra sobre ele. E o nome dele então passou a ser reconhecido no céu, na terra e debaixo da terra. Ele recebe essa dupla honra sendo reconhecido nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas ele também vai mais. Ele também atraiu sobre si a plenitude dos tempos. Tudo converge nele. Tudo, desde o início, desde a criação, desde a formação, tudo convergiu em uma pessoa. Jesus. Efésios 1:10. Abre lá. Uma pessoa. Pastor, mas não seria ousadia demais? Não, querido. É isso que Deus faz quando nós nos humilhamos. Quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão dele. Deus coloca Jesus numa posição, tudo converge nele, tudo está sobre o nome dele, tudo. Efésios 1:10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos,
todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Tudo resume em uma pessoa, Jesus. Tudo resume nele. É ele a razão da nossa existência, é ele a razão da nossa vida. Tudo nele. Mas Deus vai mais além. Deus, ele sempre vai além. Entenda isso. O nome que era reconhecido só no céu passa a ser reconhecido no céu, na terra e debaixo, dando uma revelação para João, no Apocalipse. Mas nesse momento aqui é ele que está falando. Ele está tendo uma visão, Deus permite a ele essa visão e ele fala: ninguém pode. Quem vai abrir o livro? Não tem ninguém que pode abrir o livro. E ele então chorava muito nesse momento, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Esse é Jesus, é ele, querido. Olha o que uma humilhação, que uma vergonha desencadeou. Pastor, mas todo mundo fala mal de mim. Vem para cá e se humilhe aqui que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vem para cá, querido. Se humilha na presença dele. Deixa que Deus te honre. Abra mão ali do seu status, da sua posição. Não pense o que eles vão achar de mim, não. Vem para cá e se humilhe. Vem para a presença de Deus e se humilhe, e ele vai liberar algo tremendo. Vamos repetir novamente: serviço atrai honra, e honra libera novos acessos. Nós vamos ver isso agora. Nós vimos Jesus tendo novos acessos, não é? Ah, pastor, mas Jesus é Jesus, né? A gente costuma falar isso, né? Mas Jesus era Deus. Não, querido. Nós estamos falando no momento que ele veio à terra. Viveu 100% homem. Teve fome, lembra disso? Chorou, lembra disso? Estava cansado, depois de um dia de pregação. Jesus, 100% homem. Mas ele vai até a cruz. Às vezes nós corremos desse lugar, não gostamos dessa palavra cruz. É verdade que o cristianismo tem corrido desse lugar. Mas o cristianismo sem cruz, querido, já era. Não existe cristianismo sem cruz. Não tem como. Então o serviço atrai honra e a honra libera novos acessos. A nobreza de um rei, querido, sempre vai estar num serviço prestado a outros. Os nobres que servem, eles são honrados e adorados. Jesus nos ensinou que os maiores são os menores. Então no reino de Deus é inverso. Quem é maior passa a ser o menor. É inverso nosso. Quem que é o maior? Quem que é o mais poderoso? Quem que é o mais rico? Quem que é o que tem mais acesso? No reino de Deus, lembra que é o inverso. Aquele que é o menor, ele passa a ter maiores acessos. Aquele que se humilha, passa a ter os acessos. Jesus destacou uma oração de um fariseu, de um que se achava tal: Senhor, eu sou dizimista, batia no peito, falava: Senhor, eu não sou como aqueles, Senhor, tu sabes como eu sou fiel ao Senhor. E Deus não ouve essa oração. Quando um pequenino de longe, ele nem ousava chegar perto de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu não sou digno nem de estar na tua presença. Deus ouve a oração desse. Então, queridos, até para ir para a presença de Deus, tem que ser em ato de humilhação. Até para que Deus ouça as nossas orações, para que tenhamos os acessos, nós precisamos estar humilhados diante da potente mão dele. Não tem outro jeito. Deus precisa e quer, mas para isso a atitude é minha e sua. Pela honra. A honra não é imposta, mas conquistada. Não, todo mundo aqui tem que me obedecer. Já era, já perdeu. Se você acha que a honra é imposta, já era. Honra nunca é imposta.
Hoje, eu chegando na igreja, fui honrado. Uma discípula nossa, uma dessas que foram lá em Belo Horizonte, já chegou e já nos honrou a mim e a minha esposa. Ela estava lá sendo capacitada, mas ela lembrou da gente. E já, trouxe um presente para a gente em honra. Pastor, poderia não ser um presente? Lógico, querido, de repente um abraço. Você pode honrar uma pessoa com um abraço. Mas ela lembrou da gente. Então, queridos, a honra, ela traz esses acessos. Nós precisamos tocar naquilo que Deus quer liberar sobre a igreja, sobre o povo dele. Mas nós precisamos agir em honra. Uma honra jamais ela é imposta. Uma pessoa honrada, ela tem acesso para governar. Quando uma pessoa é honrada, ela tem os acessos para governar. Ela governa. Acontece muito numa família, por exemplo, num pai de família. Quando um pai é honrado, quando um pai é respeitado ali na família, ele então é aquele que governa. Agora, quando ninguém honra ele, quando ninguém lembra dele, quando simplesmente não fazem caso do nome dele, da pessoa dele, entenda isso. Não é um papel que vai fazer a diferença. Na verdade, tem muitos pais que ali registraram os seus filhos e não honram os seus filhos. Muitos pais que não honram os seus filhos. Porque o pai também tem que honrar o seu filho. O pai também precisa proteger os seus filhos. E seguindo, a quem damos honra, entregamos o coração. Pastor Cadu falou sobre isso aqui. A quem damos honra, entregamos o coração. Se você honra a Deus, o seu coração é dele, a sua vida é dele, e ele é quem governa a sua vida. Se vivemos em honra, ele é quem nos governa, ele é quem nos direciona em todo tempo. Palavra de Deus em Lucas 22, 26 a 27 fala assim: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Olha a diferença. Quem aqui já foi no impacto? Grande maioria, né? Levanta a mão aí. Todo mundo que já foi no impacto. Todos que já trabalharam no impacto. Glória a Deus. Vocês vão entender o que é isso. Trabalhar no impacto é melhor do que fazer o impacto. Melhor. Por quê? Porque você está servindo. Quando você serve, você, é que, na verdade, passa a ser honrado. Mas pastor, você não está honrando a pessoa que você está servindo, não? Não, você que é honrado. De servir, de poder servir. É algo tremendo, querido. É algo maravilhoso. Agora, nós precisamos entender isso. Tem muitas pessoas que fazem a inscrição e vão para ali e falam assim. Tem um coordenador ali de um grupo e fala assim: você vai lavar o banheiro. Não, lavar banheiro não. Eu não vim aqui para lavar banheiro. Não entendeu o que é servir até agora. Não entendeu. Nós precisamos entender. A minha menina tiraram, deram uma escova nela lá no impacto semana passada. Ela achou, estou no teatro, estou bem. Estou no teatro, estou bem. Aí, rapaz, acertaram o lombo dela lá. Tudo quanto é banheiro que tinha para lavar, ela estava na lista. Acertaram o lombo. Mas é assim, queridos. Entender o serviço a Deus é assim. Nós não fomos lá para ser servido, nós somos lá para servir. É diferente. Dormimos mal, um calor que quase matou a gente, mas
Queridos, não tem preço em olhar para a cara de cada um de vocês que foram ali e vê-los cheios da presença de Deus. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Nada paga. Não é conforto de estar num hotel 5 estrelas, de ser servido. Não, não. Nós pagamos para servir. É o contrário. Então, se você ainda não foi, venha estar conosco. Em abril nós teremos mais um. Glória a Deus. O serviço dá sentido e valor a quem prestamos honra. Quando você honra uma pessoa, ela entende, Deus traz, ilumina a mente daquela pessoa, fala, poxa vida, eu não entendia, eu não compreendia o que era honra, mas essa pessoa parou e olhou para mim, olhou nos meus olhos, me valorizou, essa pessoa me considerou, e hoje eu estou entendendo o propósito da vida. As pessoas precisam entender que elas são filhos, elas têm acessos à presença de Deus. Mas as igrejas estão cheias de pessoas que passam pelas calçadas e simplesmente ignoram aqueles que estão ali pedindo. Talvez ele não está pedindo dinheiro, ele está pedindo atenção. Ei, eu estou aqui, eu existo. Talvez seja só isso, querido, só isso. É verdade que existe os aproveitadores, mas isso sempre vai existir em todas as áreas da sociedade. Mas não cabe a mim, a você julgar ninguém. Tratai todos com honra, 1 Pedro 2,17. Todos, tratai a todos com honra. Não é simplesmente se chegar aqui no nosso meio agora, o nosso presidente. É lógico que nós vamos botar ele aqui, se ele chegar aqui, nós vamos tratar ele com honra. Mas se chegar um necessitado ali agora, aquele mais humilde chegar ali agora, nós vamos trazê-lo aqui e colocá-lo no lugar de honra. Essa tem que ser a minha e a sua atitude. É verdade que muitos não entendem isso. O serviço dá sentido a quem prestamos honra. Lucas 10, do versículo 30 ao 37, vai contar uma história. A história de um samaritano, que alguém resolveu botar um título e escolheu, a parábola do bom samaritano. Parábola do bom samaritano. Tem alguém do louvor aí? Chega para cá, Claudão. Ô Kim, vem cá também. O Gravel está aí? Vem para cá. São alguns personagens. Nós somos personagens, né? De repente, vai acontecer. O Gravel, você vai vir de lá. Você está vindo de Jerusalém para Jericó. Você vai descer para Jericó. Ele está vindo de Jerusalém e descendo para Jericó. Para aí. O Kim é um salteador, Kim. Salteador. Precisa de mais uma pessoa aqui. Vem mais um. Vem cá, o abençoado aí. Você mesmo, Marcelo. O Kim é um salteador. Então você vai roubar a carteira dele e vai dar uma rasteira nele, vai dar uns bicudos nele, tá? Você é um salteador, tá? Claudão, você é levita, tá? Eu sou sacerdote, eu sou o bom samaritano, tá? Olha aqui lá o salteador. Ó, levou tudo. Ó. Ih, carteira tá com dinheiro, hein? Fica no chão aí, fica aí, você está quase morto. Claudão, vem de Jerusalém para Jericó. Claudão é um levita, tá? Na verdade a sequência lá é outra, é sacerdote, mas daqui a pouco eu desço. Claudão está vindo, passou, olhou e tal. Não, mas eu tenho que tocar na Metodista Valentim hoje, tem compromisso lá hoje. Aí o sacerdote está vindo, eu estou lá, estou descendo para Jericó. Olhei para aquele cara e, rapaz, isso é imundo. Não posso tocar nele não. Não, tem que pregar lá na IMV hoje, né? Aí desce um samaritano, desce lá, Marcelo. Marcelo desceu, um samaritano, parou, olhou, se compadeceu dele, vai lá, Marcelo. Pega ele,
Traz ele, bota ele aqui sentado aqui. Levou ele para a hospedaria. Mas ele sentado lá. Esse é fera, esse é artista. Cuida das feridas dele, trata as feridas dele, passa óleo nas feridas dele, passa azeite nas feridas dele e tal. Aí o Marcelo tinha que seguir viagem. Pegou dinheiro, pagou o dono da hospedaria, né, para poder, pagou o dono da hospedaria para poder então cuidar dele. Na volta, qualquer coisa, se ficar devendo, paga ele. Então, qual desses três, obrigado queridos, qual desses três fez a vontade de Deus? É fácil depois que a gente vê a história aqui, né? É fácil, né? Será que no caminho para cá nós cruzamos com alguém? Para a igreja? Pastor, eu vim de carro, nem olhei não, estava com os vidros fechados no ar-condicionado, né, e tudo, estava com G5 no carro ainda, né, ninguém me via lá dentro não. Porque é assim, queridos, nós estamos caminhando. Depois que conta a história é fácil. Mas quem foi o próximo desse que foi salteado ali, que foi saqueado, que estava dado como morto? As leis, muitas das vezes, os compromissos do dia a dia, nos impedem de olhar para o nosso próximo. Pastor, mas eu vou atrasar o meu compromisso? Queridos, nós não estamos entendendo ainda quanto vale uma alma, o valor de uma vida, quanto vale uma pessoa. Nós não estamos compreendendo isso. E se o pastor atrasasse meia hora para a pregação, e aí, qual o problema? Se eu estivesse cuidando de uma pessoa, os irmãos já sabem orar, os irmãos já sabem adorar, os irmãos já sabem buscar Deus, vai buscar Deus. Mas se o pastor atrasar algum dia, coitado do pastor, isso corta a cabeça dele. Não pode. Por quê? Porque nós estamos acostumados com a regra. Nós estamos vivendo ainda na lei. O sacerdote e o levita ainda estavam debaixo da lei. Agora o samaritano não. O samaritano se compadeceu. Quem tratou aquele que estava à beira do caminho com honra? Quem tratou ele com honra? O sacerdote que tinha que pregar? O levita que tinha que ministrar, que tinha que cantar? Ou o samaritano que cuidou dele? O samaritano o tratou com honra. Então, querido, quando honramos as pessoas, nós não a ignoramos. Por esta razão, nós então atraímos o céu para a terra. Quem que atraiu o céu para a terra mesmo? O samaritano. Não foi o sacerdote que fazia ali, que se apresentava, porque o papel do sacerdote é estar na presença de Deus, esse é o papel dele, se apresentar, estar na presença de Deus. Mas não foi ele que atraiu o céu para a terra, não foi o levita que conduz o povo à adoração, que chama o povo a adorar, a poder estar ali no santo do santo, na presença do Senhor. Não foi esse que atraiu o céu para a terra. Quem atraiu o céu para a terra foi o samaritano. Foi ele que atraiu o céu para a terra. Olha bem, nós não estamos fazendo essa oração aí? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Estabeleça, Senhor, a tua vontade, como ela é feita no céu. Cumpra a tua vontade aqui nessa terra. Traz o céu para a terra, Deus, em nome de Jesus. No céu, por quê? Porque o céu a gente entende que não tem doença. No céu a gente entende que não tem ladrão. No céu a gente entende que nós temos direito a todos os acessos. Então nós estamos clamando o céu aqui na terra. Mas quem trouxe o ambiente do céu para a terra foi o samaritano. Um rei também, querido, ele nos honra. Apocalipse 1, 6 e 8, Deus, ele vai nos honrar, falando que eu e você somos reino e sacerdotes. Agora, nós vamos entender a posição de pertencer a um rei, de sermos também considerados reis diante de Deus, de sermos também considerados sacerdotes. Não esse sacerdote meia boca que passou aqui, aquele que passou ali agora mesmo, que eu nem sei quem que é ele, né? Vocês sabem, vocês viram quem que é ele ali, mas aquele ali não. Mas um sacerdote que se apresenta diante de Deus,
que atrai a presença de Deus, que traz a ambiência do céu para a terra. Deus, Ele te chama de rei e sacerdote. Apocalipse 1, 6 a 8. Nós não somos tratados como um pobre coitado. Poxa vida, eu achava que eu era vítima. Para com isso de achar que você é vítima. Você não é vítima. Você é escolhido, escolhida. Você é amado, é amada. Você é filho, você é filha. Você tem direito, você tem herança. Deus conquistou isso por você quando Ele enviou Jesus. Jesus vai até a cruz por você, e você tem esse direito de pertencer ao reino dEle, de ser chamado filho e filha dEle, de ser um sacerdote na presença do Senhor. Não se faça de vítima, mas chega disso. Nós vivemos numa sociedade cheia de pessoas se achando vítimas. Pastor, mas você não conhece o meu futuro. Ah, queridos, todos nós temos uma história pregressa. Todos nós enfiamos o pé na jaca. Algumas meninas riram aqui na hora que nós estávamos dando testemunho semana passada, na hora que o pastor Cadu falou lá que eu tive bar, cabana de forró, as meninas, né, falaram, você também enfiou o pé na jaca, né? Queridos, fizemos um monte de coisa errada. Não trazia nada de bom para essa terra. Eu vendia cachaça para o bêbado. Ele chegava a ação, eu vendia cachaça para ele, na hora que ele ficava bêbado, dava um chute na bunda dele, jogava ele fora do botequim. Não, bêbado no meu bar não fica. Mas eu mesmo que vendia cachaça para ele. Vocês entendem isso? Dá para entender? Ele comprou a cachaça comigo, gastou o dinheiro dele comigo. Eu lucrei, mas eu não aceito ele. Mandava ele para fora. Chutava ele. Não, vai para lá, porque você está atrapalhando meus clientes. Mas a gente era tão uma escória, não entendia quem a gente era, que no outro dia o bêbado vinha no mesmo lugar. Já tinha apanhado, já tinha sido chutado ali, mas ele vinha. E eu pegava o dinheiro dele de novo. Pegava o dinheiro dele de novo. Tão pior quanto o bêbado. Eu era tão pior contra ele. Na verdade, eu fechei o bar porque eu bebia mais do que os bêbados. Entendeu, né? Bebia mais do que os bêbados, quebrei. Então, tive que vender o bar, tive que fechar. Agora, a função de um rei, querido, que governa, é trazer paz, alegria e justiça. Repete comigo, paz, alegria e justiça. Essa é a função do rei. Trazer sobre a nação paz, alegria e justiça. É verdade que alguns reis enganam, enchem a barriga das pessoas, né? As pessoas o colocam numa posição de destaque, mas na verdade ela está puxando a perna do povo e está roubando tudo. Mas não é isso que um rei, né, ético, um rei que vive os princípios do reino dos céus aqui nessa terra, deve fazer. Ele deve trazer paz, alegria e justiça. E agora segura aí, conserta no banco aí, levanta aí. Isso, arruma aí o corpo. O que você tem feito para atrair a paz, a alegria e a justiça? Pensa aí, não precisa responder para mim não. Vou tomar uma água aqui enquanto você pensa. O que eu tenho feito para atrair a paz, a alegria e a justiça? Quando a Renata falou do entendimento sobre as crianças, nós estamos entendendo que elas são líderes em potenciais, são líderes em treinamento. Nós estamos então agindo em honra para com a vida delas, nós estamos honrando a vida dessas crianças, mas nós estamos liberando sobre a geração delas uma geração de paz, alegria e justiça. Por quê? Porque nós estamos liberando sobre elas os princípios do reino, os princípios de Deus.
nós não estamos seguindo, simplesmente ensinando a elas uma musiquinha. E é verdade que é bom aprender uma musiquinha. É bom aprender as histórias. É verdade que a história a gente grava, né? Se eu perguntar aqui, os irmãos aqui, se alguém conhece a história do Chapeuzinho Vermelho, todo mundo conhece. Ninguém nunca esqueceu na vida, né? Todo mundo conhece. Agora, liberar os decretos dos céus para a terra, são os ministros que vão entendendo de Deus, que eles são o canal que vai liberar sobre a vida daquelas crianças, para que elas também tenham os acessos. A igreja lá de Betel, que nós temos o sonho de ir lá visitá-las, estamos tentando de tudo para que possamos ir lá esse ano, nos Estados Unidos, a Betel Church. Bill Johnson e sua equipe, eles têm ali uma sala de atendimento, tem várias salas na verdade, mas uma das salas é uma sala diferenciada. Uma das salas de atendimento que eles têm ali, pessoas do mundo inteiro vão ali, para ser atendida por crianças. As crianças estão ali, e as crianças ministram sobre a vida das pessoas. As crianças liberam decretos sobre a vida das pessoas. Pastora Rosângela, que é a nossa SD, pastora da Igreja Metodista Central, ela esteve lá, e ela contou esse testemunho para a gente. Ela, na fila, ela falou: Deus, o Senhor sabe como eu sou. Eu, na verdade, sou muito detalhista, sou muito metódica em tudo que eu faço, fazendo jus ao nome metodista, né? Sendo metódica. Ela falou: Deus, eu sei que se o Senhor não falar comigo especificamente, eu não vou acreditar. Ela estava na fila, uma fila gigantesca, ela ficou ali esperando. E quando ela chegou, na hora que ela entrou na sala, as crianças atendendo ela. Na hora que você entra, começa a gravar. Tudo filmado e gravado. Depois você pode levar para casa a sua filmação, a filmagem, né, que você leva, para você confirmar se isso é verdade ou não na sua vida. Na hora que ela entrou na sala, uma das crianças pegou e falou assim: você estava na fila, indagando Deus, falando que Deus teria que falar a respeito da sua vida especificamente. Ela não falou isso em voz alta com ninguém, ela falou ela e Deus. E a criança virou e liberou um decreto sobre a vida dela. Falou: eu sei que você é muito metódica. Tudo que você faz, você escreve na sua agenda de papel e na sua agenda eletrônica. Tudo que ela tem na agenda eletrônica, ela salva na agenda de papel, com medo de perder a agenda eletrônica. E a criança falou exatamente isso. Falou: você tem medo de perder tudo que você tem no seu notebook, no seu celular, e você tem tudo anotado por segurança. Agora Deus está falando para você perder o controle. Deus está falando para você deixar Ele controlar a sua vida. Então, queridos, nós precisamos entender isso. A função do sacerdote é sempre estar perante Deus. Agora, o que eu e você temos feito para atrair a paz, a justiça e o amor? Como que eu vou conseguir isso, pastor? Através do serviço, de servir ao próximo. Se você estiver servindo ao próximo, você vai estar atraindo a paz, a alegria e a justiça. Um padre, alguém falar com você que você não tem direito ao acesso, é mentira. Todos no mundo inteiro têm direito ao acesso, de entrar na presença de Deus, no santo do santo. Todos têm direito. Deus não nega isso a ninguém. Por quê? Porque Jesus conquistou isso por nós. Todos têm direito. Agora, todos acessam? Não. Nem todos acessam. Ninguém quer ir, às vezes, parar um pouco. Por quê? Porque Deus, Ele vai revelar os segredos deles, os desígnios dele, Ele vai trazer para aqueles que têm intimidade. Você conta alguma coisa da sua vida para uma pessoa que você conheceu hoje? Lógico que não.
Lógico que não. Agora, aquele que é seu amigo, sua amiga há 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos, esse você conta. Esse você conta. Então, queridos, nós temos que ser amigo de Deus. E amigo só se conquista passando tempo, gastando tempo com Ele na intimidade. É na intimidade. Fala assim: a intimidade nos dá profundidade. Entenda isso. Quer ir mais profundo? Quer mergulhar mais? Quer receber os desígnios de Deus? Quer que Deus libere sobre você a abundância dos céus aqui nessa terra? Tem que ir para a intimidade. Só vai ter profundidade quem vai para a intimidade. Não tem outro jeito. Tem que ir para a intimidade. 1 Coríntios 2, 10 e 11, para a gente ir fechando. Mas Deus nos-la revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo o quê? As profundezas, olha a profundidade, as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Deus tem grandes coisas a revelar para a gente. Deus quer revelar, mas Ele revela para os íntimos. Por isso nós temos que buscar todos os dias, não é uma vez por semana. Essa festa que nós estamos aqui hoje, isso aqui é bênção demais, querido. Isso aqui é um maná do céu, realmente. Mas, e amanhã cedo? Na hora que você acordar, você vai correr no seu dia a dia ou você vai parar um pouco para buscar o Senhor? Quem serve por amor atrai honra. Quem serve, governa e é por Deus estabelecido em posições de influência. Uma pessoa honrada é quem presta honra. A honra é um lugar de proteção e auxílio. Mateus 10, 40, 42. A honra, querido, ela dá preferência aos outros. Ela estima os outros mais do que a si mesmo. Quando você pedir a Deus para colocar honra em seu coração por todas as pessoas, toda a sua vida será transformada.